Olá, começa agora o Ver TV especial neste Dia Nacional contra a Baixaria na TV. Este programa é uma realização da TV Brasil e da TV Câmara com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Normalmente discutimos aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Neste programa especial, vamos discutir o conteúdo da televisão que assistimos. Nós estamos transmitindo ao vivo de Brasília e você pode participar, mandando perguntas e comentários para o nosso e-mail vertv@tvbrasil.org.br. A TV brasileira completou em setembro 59 anos de vida. Muitos dos seus programas ficaram gravados na memória de diferentes gerações de telespectadores pela beleza de suas cenas ou pela vulgaridade dos seus conteúdos. Neste Ver TV especial, vamos discutir aqui o que agrada e aquilo que desagrada o público em nossa televisão. Para isso, convidamos Pedrinho Guareschi, psicólogo social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ana Olmos, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, especialista em neuropsicologia. E Guilherme Canella, coordenador de comunicação da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Muito obrigado, Guilherme, Ana, Pedrinho, por estarem aqui neste domingo, conversando com os nossos telespectadores sobre essa mágica que é a televisão, e a televisão brasileira particularmente. Antes da gente começar essa conversa dominical, vamos assistir uma breve reportagem sobre o tema do Ver TV especial de hoje. Vamos ver. Qual o programa que você mais gosta de assistir na televisão brasileira? É esse o desafio proposto pela campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania. Responsável pelo ranking das atrações com maior número de reclamações, a campanha comemora a 4ª edição do Dia Nacional contra a Baixaria, convidando os telespectadores a uma reflexão sobre a qualidade na televisão. Então, dessa vez, nós vamos inverter um pouco. Além daqueles programas mais denunciados, nós estamos perguntando para a população qual é o melhor programa da televisão aberta hoje. Por isso que estamos aqui perguntando, dentro de 5 programas que foram selecionados a partir de especialistas da área de comunicação, a partir da opinião de representantes da sociedade civil, de movimentos sociais, movimento das mulheres, movimento indígena, movimento sem terra e de profissionais da área de comunicação. Selecionamos a partir daí 5 e agora estamos perguntando para o povo brasileiro que diga, dentro desses 5, qual é o melhor programa. Entre os 5 programas estão CQC. No ar desde 2008, o programa da Bandeirantes faz um resumo bem-humorado das notícias. Marcelo Tais e sua equipe entrevistam políticos, prestam serviço público e ainda elaboram um Top 5, um ranking com imagens curiosas da semana. 7 homens. Prontos para desafiar as convenções. E eu quero saber de você o que você faz numa festa aqui. How many roads must a man walk down? Outro programa é o Observatório da Imprensa. Produzido e exibido pela TV Brasil, o Observatório, sob o comando do jornalista Alberto Dines, analisa o desempenho da mídia brasileira. Há 11 anos no ar, o programa também utiliza a interatividade, possibilitando que o público escolha o tema da semana. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O que é um furo no jargão jornalístico? Um furo é uma informação exclusiva, em primeira mão. Barriga é o contrário. Quando um jornal ou jornalista deixa de dar ou deturpa uma notícia. Apresentado por Serginho Groisman e transmitido pela Rede Globo, o Altas Horas leva para as madrugadas entretenimento e informação. Sua plateia, composta por jovens, é convidada a participar ativamente das entrevistas. Nesse sábado no Altas Horas, a presença de... Eu mesma. Com... Xuxa Meneghel. Com... Serginho. Com... Teatro Mágico. Com... Você. Muito E a bom. plateia. Outro destaque é o Roda Viva, da TV Cultura, considerado um dos mais importantes programas de entrevistas da TV brasileira. O Roda Viva é apresentado por Heródoto Barbeiro
que mostra aos telespectadores o pensamento e o trabalho de personalidades. O nosso representante internacional, um homem que percorre o mundo negociando acordos, tratados, abrindo espaços econômicos e políticos para o país. É o diplomata Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores do Brasil, convidado desta noite no Roda Viva. Para as crianças, a enquete aponta o Castelo Rá-Tim-Bum. Produzido pela TV Cultura, o programa é praticamente um clássico. Seu enredo conta as aventuras de Nino, um garoto de 300 anos de idade que mora num castelo nos arredores da cidade de São Paulo. E para saber qual desses programas foi escolhido como o melhor, a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania foi às ruas de Brasília. Votei no Roda Viva porque ele é um programa interativo que faz entrevista com as pessoas e é dedicado mais à cultura brasileira, né? Desses programas, o que eu votei foi no Observatório de Imprensa. Eu acho que a televisão brasileira está uma porcaria. Eles querem fazer a cabeça das pessoas, ela quer formar, ela não quer informar a cidadania. O cidadão precisa ter informação de vários pontos de vista, de várias correntes, para ele livremente e democraticamente formar a sua opinião. Eu voltei no programa Rá-Tim-Bum para as crianças, que é cultura para o nosso Brasil, para o nosso país, que nós precisamos de cultura, gente. Eu optei pelo Altas Horas. O porquê? É um programa assim na alta madrugada, é um programa que esclarece de tudo um pouco, mas na realidade eu gosto do CQC. Você de casa também pode votar. Basta entrar no site www.eticanatv.org.br e escolher uma das 5 opções da enquete. Essas pessoas foram ouvidas pela reportagem do Ver TV aqui na rodoviária, no centro de Brasília. Eu pergunto com o Pedrinho, é muito difícil, Pedrinho, a gente escolher o melhor ou aqueles que pelo menos não agridam o telespectador, como um telespectador indignado falou aqui na abertura? Não, e sabe que é? Porque infelizmente a gente olha as coisas de um olhar mais crítico e sempre vê o que está faltando. E como a gente sabe como poderia ser, como a mídia é importante, como é decisiva, essa beleza toda, a gente tem dificuldade. Vamos tentar achar alguma coisa boa. Mas dá para achar, com algum cuidado, né? Muito bem. Ana, você também acha difícil? Como é que você vê o conjunto da televisão aberta? Eu acho que tem poucas opções para formar um novo gosto. Então, antes de mais nada, eu queria acrescentar o Caco Barcelos, que eu sei que ele entrou na lista dos 10. Isto, né? Isto. E... É que não deu para colocar os 10 no site. Não, mas eu sei, que é que eu acho tão... Quem trabalha com infância e adolescência precisa trazer esse jornalista... Não, então deixa eu acrescentar, depois você continua. A lista era de 10 mesmo, só que no site só cabiam os 5 e nós colocamos os 5. Mas como você citou o programa do Caco Barcelos, que é a Profissão Repórter, foi um dos 10, eu vou citar mais os outros 4. O Cocoricó, da TV Cultura, o Fantástico, da Rede Globo, a Grande Família, da Rede Globo, e não poder deixar de ser o Ver TV, que também foi apontado, aparece entre os 10. Prossiga. Então, eu ia dizer o seguinte, que me parece que o maior problema da televisão brasileira, em termos de qualidade, é oferecer novas opções. Quer dizer, o problema não está na demanda, na procura. Ninguém vai procurar algo que nunca teve para querer alguma coisa diferente. O problema está na oferta. Se oferece um biscoito fino, como você sempre falou, vão se formando públicos que querem esse biscoito fino. Acabou de acontecer um prêmio Prix Genês que foi trazido para o Brasil, algo assim, das melhores produções independentes de mídia para infância e adolescência. Você vê essas produções, você fica absolutamente encantado com o que poderia entrar nas nossas TVs abertas. Guilherme, agora a Unesco, quer dizer, agora você... O Guilherme foi por muitos anos, trabalhou aqui na ANDI, né, Agência dos Direitos, Agência Noticiosa dos Direitos da Infância, agora está na Unesco, e a Unesco está fazendo um trabalho que eu reputo importantíssimo, de
classificar, de construir indicadores de qualidade. Você podia explicar um pouquinho? Porque essa discussão que nós estamos tendo aqui em relação ao Brasil não é uma discussão só brasileira, não é, Guilherme? Exatamente. Eu acho que os indicadores, esses que a Unesco está fazendo uma discussão internacional com vários países, já lançou uma primeira proposta, inclusive é este documento aqui, que ainda não está traduzido para o português, mas está traduzido já para o inglês e para o espanhol. A grande questão aqui é que o gosto, já dizia Montesquieu, né, é uma coisa difícil de você determinar, né? O que é bom e o que é ruim não é algo tão simples. Não quer dizer que se a massa da população escolhe um determinado programa, que essa decisão está equivocada ou que está certa, né? A dificuldade está realmente em identificar quais são as fronteiras mínimas para que aquele programa se enquadre numa definição de qualidade respeitadora de algo que é consensual em todas as democracias, o respeito aos direitos humanos, né? Quer dizer, nós, do ponto de vista de formulação de políticas públicas, ou no caso dos organismos internacionais, de formulação de um pensamento internacional sobre determinados temas, temos uma dificuldade enorme de analisar este ou aquele caso particular e emitir opiniões sobre isso. Mas, por outro lado, poderíamos, com base em certos consensos que as nações membros das Nações Unidas já alcançaram, felizmente, em elaborar quais são as fronteiras. Você tem um exemplo assim? Olha, eu acho que é interessante esses indicadores, porque eles apontam para uma questão fundamental, que é o seguinte: quando você está olhando indicadores de qualidade da mídia, veja, o que interessa sobretudo ao telespectador é o conteúdo que é veiculado. Só que para você definir a qualidade daquele conteúdo que é veiculado, há uma série de coisas por detrás da telinha que também precisam ser definidas. Então, além da qualidade do conteúdo em si, e um dos indicadores, por exemplo, é o respeito à diversidade. Está lá a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade. Um dos artigos é que a mídia tem que respeitar a diversidade dos povos. Nem sempre isso acontece. Mas além deste item de conteúdo estrito sensu, nós precisamos olhar 4 outras coisas muito rapidamente, depois eu posso voltar em detalhes. Uma é o Estado, quer dizer, como é que é a regulação da mídia num determinado país, sobre vários aspectos, inclusive os de conteúdo. 2, as próprias empresas. O que as empresas estão fazendo em prol de um conteúdo melhor? Responsabilidade social, autorregulação, etc. 3, a capacitação dos profissionais. Não se faz mídia de qualidade formar gente se você não tiver gente boa fazendo. E agora, com essa coisa toda de televisão digital, de criança, isso é fundamental, né? E 4, além do 5º, que é o conteúdo em si, é a questão da infraestrutura. Pegue os novos meios, internet, etc. Não basta se ter um programa ou um programa na internet de altíssima qualidade se as pessoas não tiverem acesso. Então a infraestrutura, que é o tema mais, vamos dizer, hard, duro dessa discussão, também faz parte. Então, com esses 5 grandes categorias, a Unesco acredita que a gente pode criar um conjunto de indicadores para saber nossa mídia é desenvolvida ou não. Mas é interessante que eu também fiz a minha pesquisa. Ah, é? Porque desse pouco que a gente viu aí desses programas, eu me interessei que eu tenho um grupo de reflexão, um grupo bom, em Porto Alegre, que trabalha com mídia em Porto Alegre, na URGS, e também um outro grupo de pós-graduação em biblioteconomia. Então eu quis saber por que vocês acham que, primeiro, foi difícil de eles levantarem os melhores. E de fato apareceram esses, sem eu saber que eles estavam sendo feitos. Mas, por exemplo... bateu mais ou menos? Bateu mais ou menos. O CQC, de fato, ficou em primeiro lugar. Mas uma das questões que ficou clara é realmente que as pessoas querem dizer sua palavra. E o CQC explicitamente disseram assim: aquilo que nós gostaríamos de falar, eles falam pra gente. Por isso que eles gostam desse. Além dos outros, então, Profissão Repórter, que foi um desses, né? Em que eles veem que, de fato, eles são chamados a dizer a palavra. O pessoal, a mídia, tem de prestar atenção que o pessoal que está vendo, ele também gostaria de dizer, então, se colocar no lugar do ouvinte, do telespectador. E eles querem ver coisas reais, eles não querem mistificação. Por isso, todo programa que tem uma certa crítica, que vê, por exemplo, os dois lados, como no caso do Profissão Repórter, eles veem, tá certo, não, esse é bom, porque não é apenas um que fala. A gente escuta várias opiniões e depois deixa o povo realmente dizer a sua palavra. Eu acho que esse é um critério fundamental. E nesse sentido, se você me permite completar, claro. Eu acho que é importante perceber que alguns desses programas, esse último que foi citado, o Profissão Repórter, é claramente um deles, tem índices de audiência muito razoáveis. Então essa discussão que às vezes aparece de que o que é bom não dá audiência, isso também precisa ser relativizado, né? Quer dizer, sei lá, o Fantástico foi um deles. Eu acho que é interessante perceber nessa lista que você tem algumas semelhanças, né? Você tem muita coisa jornalística, pouca coisa de entretenimento. É verdade. O programa infantil que aparece
mais à frente, é um programa infantil que foi feito há mais de uma década. Isso é um sintoma muito grave, né? Quer dizer, nós temos pouca coisa nova sendo feita. A tal da diversidade, né? Exatamente. Fica prejudicada. Diversidade e pluralidade, que são duas coisas diferentes, né? Quer dizer, você pode ter diversidade, você pode ter um meio de radiodifusão que faça muita coisa diversa, mas isso não exime o sistema de regulação de mídia de também garantir a pluralidade. É preciso ter muita gente falando sobre várias coisas, porque isso é que garante a qualidade. Quer dizer, a qualidade, ela, é evidente que o que vocês fizeram é fundamental, olhar para alguns programas especificamente, mas a qualidade ela não pode ser vista particularmente, ela tem que ser olhada no contexto da exibição de conteúdos midiáticos. Porque quando você pega uma criança que assiste 3, 4 horas de TV por dia, em algumas áreas metropolitanas de bairros afastados chegam a 8 horas de televisão por dia. Porque não tem alternativa de lazer. Não é um programa que vai fazer a diferença, é o conjunto, a somatória daqueles elementos. É mais do mesmo. Queria fazer uma observação sobre a interatividade que aparece no CQC e aparece no Caco Barcelos. No Profissão Repórter. Aparece no Profissão Repórter, porque ele trabalha com jovens. As pautas são montadas com jovens, as pessoas escrevem propondo pautas. Esta é uma interatividade de primeira qualidade. A do CQC é de primeira qualidade. E essa interatividade, ela se expressa no CQC pela espontaneidade que tem entre aqueles fantásticos apresentadores que estão, mais do que tudo, naturalmente em contato com eles próprios. Aí eu vou fazer uma provocação, só para não dizer que a gente está só fazendo elogio. Para encerrar o primeiro bloco. Para encerrar o primeiro bloco. Interatividade de verdade. Quase que um certo observatório do que acontece de verdade é você arriscar ao ar que saia realmente o que adolescente pensa. Então, quando alguém vai no Altas Horas e recebe, né, eu tenho muitos pacientes na clínica particular que acabaram indo, que recebem a pergunta, para a pergunta ser feita, isto não é a melhor interatividade, por melhor que o Serginho... Então está aí já uma proposta que interatividade e espontaneidade seja mais naquele estilo realmente de verdade. Muito bem. Ana, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, transmitido ao vivo de Brasília, hoje no Dia Nacional contra a Baixaria na TV. Nós voltamos já. Rádio Câmara e TV Câmara apresentam Participação Popular. Boa tarde, 19 de outubro de 2012, está no ar agora Participação Popular ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Eu sou Dini Moraes e hoje a gente vai debater a qualidade da programação da televisão brasileira. Você sabia que a criança brasileira é uma das que mais passa tempo, aliás, a que mais passa tempo na frente da telinha? Você sabe o que seu filho anda vendo? E você está gostando do que está assistindo por lá? Olha, essa discussão dá o que falar e a gente tem muito que discutir, inclusive com pessoas bastante ligadas ao assunto. Quem está aqui no estúdio com a gente para falar sobre o assunto hoje é Celso Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE. Seja muito bem-vindo, Celso. Obrigado. E também está aqui com a gente a Suzana Varjão, ela que é gerente do Núcleo de Qualificação de Mídia da ANDI, que é uma organização não governamental sobre comunicação e direitos. Suzana, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Nosso debate aqui vai ser ótimo, né? Eu espero que sim, eu acredito que sim. Então, bom, se você tem alguma coisa para falar, alguma opinião sobre a programação brasileira, não está gostando ou está gostando, você acha que a gente está indo para um bom caminho, mande sua opinião para a gente. Ligue gratuitamente para 0800 619 619, vou repetir, 0800 619 619, ou você também pode participar pela internet. Manda um e-mail para a gente para o participaçãopopular@leg. câmara.leg.br. Eu estou me atrapalhando um pouquinho porque mudou esse negócio dessa terminação do Câmara, porque agora a gente mudou do Gov para esse leg de legislativo, seria a abreviatura de legislativo. Então vamos lá, vamos repetir.
participaçãopopular@câmara.leg.br ou pelo Twitter, @participaçãopop. Gente, como a internet, vocês sabem, né? Tudo sem cedilha e sem tio. Manda sua opinião pra gente, que eu vou ler aqui, vou passar as perguntas para os nossos entrevistados, a gente vai debater, enfim. Vamos lá? Quem também vai participar com a gente é o pessoal que está na rua, lá no centro de Brasília, com o nosso amigo, o repórter Sandro Farias. Boa tarde, Sandro, tudo bem? Boa tarde, Dini. Tudo ótimo por aqui. No estúdio também, né? Tá tudo jóia. Olha, hoje é o dia da final, o dia do capítulo final de uma novela super conhecida. Tá todo mundo falando da novela aí. Você vai assistir a final da novela hoje? Olha, eu não posso dizer que eu sou muito noveleiro não, sabe, Dini? Mas tá uma mobilização tão grande, né? É um produto de televisão que aqui no Brasil a gente sabe que mobiliza muito as pessoas mesmo. Então, como tem aquele burburinho, as redes sociais comentam, né? Eu tenho visto até alguns estudiosos, né, da área de comunicação social, da área de sociologia, falando sobre o assunto. Então eu não posso dizer para você que eu não vou ver, vou assistir o último capítulo da novela sim, mas daqui a pouco... Até a presidente disse que vai ver, né, Sandro? Pois é, se até a presidenta disse que vai ver, quem sou eu para dizer que não, né? Pois é, um bom dia então pra gente discutir a programação da TV, né? E aí, o que o pessoal daí tá achando? Pois é, a gente já falou com algumas pessoas aqui, estou com a minha produtora aqui hoje, a Patrícia Lemos, que vai buscar algumas pessoas para darem esse depoimento para a gente em relação à qualidade da TV. Nós estamos aqui no centro de Brasília, devemos ter algumas opiniões, é bom para a gente balizar um pouco sobre o que o público acha dessa programação da TV brasileira hoje em dia. Daqui a pouco eu já volto com alguém para entrevistar daqui. Beleza, Sandro, no começo do ano, sabe, a gente fez um programa sobre mais ou menos esse tema, a gente debateu e olha, o pessoal tem muito o que falar aí na rua, a gente vai ter algumas opiniões bem interessantes. Daqui a pouquinho a gente volta com você, ok? Combinado. Então, até mais. Bom, gente, vamos começar o nosso debate por aqui, então. Eu queria começar o debate pela participação de uma das pessoas que já mandaram e-mail pra gente, é o Edson Amaro. Ele não falou de onde que ele é, viu, Edson? Você não mandou a localização. Quando vocês mandarem um e-mail pra gente, tenta colocar o local, né? Porque aí a gente pode, né, fazer uma referência à sua cidade, ao seu estado. De qualquer maneira, o Edson adorou o tema, pelo jeito, porque ele mandou 4 e-mails e eu vou ler um só, Edson, porque é muita coisa para a gente falar, mas ao longo do programa provavelmente a gente vai tocar em um ou outro assunto. Ele está falando que até os cegos veem que somente as TVs públicas, como a TV Câmara, a TV Senado e a NBR, cumprem os princípios dispostos no artigo 221 da Constituição. Aliás, essas são as minhas emissoras preferidas. Obrigada, viu, Edson? Agora que coloquei uma parabólica em casa, praticamente só assisto a essas emissoras. A propósito, eu acho um absurdo que seja preciso comprar uma parabólica ou fazer uma assinatura de TV a cabo para poder assisti-las. Se pertencem ao poder público, devem estar à disposição de todos os contribuintes. Eu vou usar essa opinião do Edson para a gente até começar a falar, né? Porque a comunicação pública, a gente sabe que é uma comunicação pública brasileira, ela está começando ainda, digamos assim, ao contrário dos outros países, ela é muito incipiente, enfim. E se tem alguma ideia de que essa comunicação pública possa vir a melhorar, então, essa programação que a gente vai debater aqui hoje. Vamos começar, então, com o Celso Schroeder, que é presidente, então, da FENAGE, a Federação dos Jornalistas. Obrigado. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o país sofre, para o bem e para o mal, características de uma hipertrofia da TV comercial. Ou seja, o Brasil escolheu um modelo e a partir dele consolidou e, aliás, levou a extremos este modelo comercial. Isso produziu uma televisão com razoável qualidade do ponto de vista formal, do ponto de vista de iluminação, do ponto de vista de ritmo, do ponto de vista de dramaturgia, inclusive em alguns aspectos, mas com graves problemas na área da estrutura da televisão. Porque a televisão, ela é entretenimento, é verdade, mas ela é também informação e educação. Essa é o tripé necessário. E essa hipertrofia comercial fez com que a televisão brasileira ficasse quase que exclusivamente nesse pé do tripé do entretenimento, produzindo, como eu disse, bons resultados em uma determinada área, mas com resultados muito ruins em outras. E, por exemplo, o modelo, digamos, da televisão pública aqui na Europa é muito forte, e nos Estados Unidos também. A gente não pode esquecer que agora o debate para a sucessão da presidência dos Estados Unidos passa por uma opinião, por uma manifestação do candidato republicano que posicionou-se contra a televisão pública norte-americana e ameaçando tirar do ar a famosa Vila Sésamo, né? Que é lá é muito fortíssimo, né? Ou seja, a gente não pode esquecer
que essa Vila Sésamo, que foi considerado um dos programas mais adequados do ponto de vista das crianças, referência do ponto de vista pedagógico e educativo, foi produzido dentro da televisão pública, dentro da PBS norte-americana, que é o Garibaldo, né, o famoso personagem aquele do Garibaldo. E essa opinião foi tão combatida que resultou numa crítica muito forte ao candidato republicano, e o Obama tem usado isto, né, muito fortemente a seu favor, dizendo que, ao contrário, ele defende essa televisão. Então não há dúvida nenhuma que uma das referências, digamos, para qualificar a televisão como um todo é ter uma boa televisão pública. Uma televisão pública de qualidade, uma televisão pública que trate dos temas que a televisão comercial não trate e tratar com qualidade, ou seja, sem se abrir mão da audiência. No Brasil, infelizmente, a televisão pública foi, durante muitos anos, jogada num gueto da desqualificação, falta de recursos, falta de investimento, falta de estratégia, digamos, do poder público para esse setor. Felizmente está mudando isso. Acho que está mudando. Eu acho que sim. Eu acho que as mudanças, por exemplo, a existência da TV Câmara, TV Senado, a partir da Lei do Cabo, e agora a criação da IBC e vamos dizer assim, incipiente rede pública no Brasil, eu acho que começa a produzir resultados no sentido de trazer outros parâmetros, trazer outras referências, seja do ponto de vista, inclusive, do ritmo, inclusive de experiências novas que as televisões comerciais não conseguem fazer, porque estão espremidas, digamos, pela contingência de ter lucro e, portanto, apostar sempre na mesma fórmula, né? Por exemplo, eles são muito amarrados nessa questão comercial, né? Suzana Vajão, que é da ANDI, você concorda com essa visão? Sim, e veja bem, eu queria voltar ao telespectador, que me parece ser um telespectador bastante qualificado, e para os que não sabem... A gente não sabe, na verdade, se ele é telespectador ou se ele é ouvinte, né? Porque esse programa ele vai ao ar tanto na rádio quanto na TV. E ele mandou um e-mail, mas eu acredito que seja da TV, sim. Não, porque ele está falando de parabólica, né? Sim. É o Edson Amaro, isso mesmo, é TV. Uhum. Pois lembrar para os que não lembram, os que não conhecem, que esse artigo do qual ele fala, da Constituição Brasileira, ele refere-se à questão da regionalização da TV. E o que é que isso tem a ver com qualidade? Isso tem a ver, sim, com qualidade, tem a ver com o debate da sociedade brasileira. A qualidade, quando a sociedade brasileira está discutindo qualidade na TV, ela não está próxima, digamos assim, de conceitos estéticos, né? Ela está menos próxima a questões estéticas, de gosto, enfim, e mais a respeito a direitos humanos. Essa é a nossa perspectiva, essa é a perspectiva, o desejo da sociedade brasileira. E essa perspectiva, ela pode ser enxergada, operacionalizada, enfim, a partir de parâmetros muito claros. E um deles é respeito a identidades, né? O Brasil é um país continental, com diferentes culturas, diferentes sotaques, com diferentes modos de ser, étnico, raciais, sociobiológicos, enfim. E é deste respeito a esse preceito constitucional que nós estamos discutindo. Antes da gente continuar nosso papinho, que infelizmente não está sendo respeitado pela TV brasileira. Você acha que não está, né? Não está sendo. A gente já volta nisso, eu até vou te perguntar alguma coisa a respeito do trabalho da ANDI, mas é porque o Sandro Farias, o repórter, já está com convidados aí no centro de Brasília. É isso, Sandro? É isso mesmo, Dini. Aliás, trabalho da ANDI, que aliás foi o meu primeiro emprego como jornalista. Na verdade, eu era estagiário lá na Agência de Notícias dos Direitos da Infância. É um trabalho muito legal. Um abraço, um alô especial aí para a Suzana e para o nosso outro debatedor, o Celso Schroeder, também. Bom, pois é, Sandro, a Suzana estava explicando pra gente que a ANDI agora não é mais só a Agência de Notícia dos Direitos da Infância. Eles aumentaram o escopo deles e agora tratam de comunicação e direitos. Por isso, então, tem tudo a ver com o nosso debate aqui hoje sobre a qualidade da programação, entendeu? Mas vamos lá aos nossos convidados. Tá certo, vamos lá. É o seguinte, Dini, olha que interessante. Eu tô aqui com o Bruno Ferreira. O Bruno Ferreira, ele é estudante e há 3 anos, cerca de 3 anos, ele mora na Austrália, na verdade. Mas é brasileiríssimo, vai conversar aqui com a gente. Bruno, a primeira coisa que eu quero saber de você é o que você acha da qualidade da TV brasileira? Na minha opinião, a qualidade da TV brasileira é excelente, cara. Ainda mais hoje em dia, né? Com as câmeras HD e tal. Elas estão evoluindo bastante mesmo. E eu não vejo nenhum problema com a TV daqui, até mesmo em comparação com a TV de lá da Austrália. Não deixa a desejar em nada. Isso que eu ia te perguntar. Você está há 3 anos lá,
fazendo essa comparação rápida, você falou agora de uma questão técnica. Em relação a conteúdo, você acha que na TV brasileira o conteúdo do que é apresentado é melhor do que você vê na Austrália hoje em dia? Olha, com relação ao país e com relação a mostrar a cultura do país, a história, com certeza. A Austrália, por exemplo, ela copia muito a TV americana, né? Então tem muita programação que vem da TV americana. Acho que mais pela língua e tal, né? Então eles acabam não valorizando muito o produto deles, os próprios artistas deles, né? Os programas deles e tal. E a TV aberta lá, né? Eles também não têm tantas opções como a gente tem aqui. Então, assim, na minha opinião, aqui é muito melhor. E aqui também tem o futebol, né? Que eu adoro. E lá também não passa o futebol. É porque não é o esporte, definitivamente não é o esporte dos australianos, né? Mas uma outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte. Lá na Austrália, existem TVs públicas. Nós estamos falando numa TV pública, que é a TV Câmara, uma TV, né, do Legislativo brasileiro, do Parlamento brasileiro. Na Austrália, isso é difundido também, como aqui no Brasil ou não? Não. Olha, pelo que eu assisto de TV lá, eu já tô lá há quase 3 anos. Eu nunca vi uma programação que dá esse valor, né? Que dá toda essa cobertura e tal com relação ao Senado, ou à Câmara, ou aos políticos e tal. Mas isso aí eles também deixam a desejar também, cara. Que é muito difícil, assim, essas informações e tal, que vocês dão aqui a cobertura e tal, né, dos parlamentares, dos políticos. Mas isso lá eles também não têm, não. Eles passam mais, né, as notícias mais importantes e tal, quando a primeira-ministra vai num lugar importante ou vai visitar uma outra cidade. Mas é só isso, cara. Tá certo. Pois é, Dini, pelo jeito nós temos aqui um brasileiro que mora em outro país e de vez em quando sente uma certa saudade aqui do Brasil, né? Tá certo, Sandra. Bom, enfim, daqui a pouquinho você volta com mais opiniões aí do centro de Brasília. E se você também quiser dar a sua opinião, se você tiver algum tipo de dúvida, ou quer mesmo falar que acha bom ou ruim a programação brasileira, tem alguma dúvida quanto à questão de debate, de como é feita essa programação, de como é feita a avaliação da qualidade dessa programação, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mande sua opinião pra gente. Ligue gratuitamente para 0800 619 619 ou mande sua participação pela internet, pelo Twitter, @participaçãopop, ou pelo e-mail participaçãopopular@câmara.leg.br. A gente está esperando a sua participação, ok? Pelo Twitter, já tiveram 2 pessoas que participaram, o Efigênio Hortêncio, que disse que, com respeito, ele acha a programação da TV brasileira de final de semana das mais pobres. Obrigada, viu, Efigênio, pela sua opinião. E o Joedson Pontes, ele disse que a TV brasileira tem programas bons, entretanto, às vezes, os programas insistem bastante no mesmo assunto. É aquele negócio do que dá audiência, provavelmente, né? Uhum. Agora, eu queria voltar com a Suzana Varjão, da Andi, para a gente retomar isso daí. Você faz um trabalho, você trabalha numa ONG que fala de comunicação e direitos. Vocês têm algum tipo de levantamento a respeito dessa questão de qualidade, de se as pessoas estão contentes ou não, ou se segue muito o Ibope ou não? Queria, inclusive, comentar o nosso telespectador, o comentário do nosso telespectador. Infelizmente, eu tenho que discordar dele em relação ao pensamento dele comparativo Brasil-Austrália. A Austrália é um dos países que mais respeitam e mais implementam políticas públicas de proteção de direitos a crianças e adolescentes no campo da comunicação midiática. Ele respeita, por exemplo, a Austrália implementa políticas de classificação indicativa que o Brasil, infelizmente, está em vias de retrocesso, né? A política pública de proteção de direitos, chamada de classificação indicativa, está em risco no Brasil absurdamente. Ela é prevista porque foi impetrado uma ação direta de inconstitucionalidade, que ainda está em suspenso, a votação está em suspenso, né, no Supremo Tribunal Federal, mas ela começou a ser votada, estávamos perdendo, inclusive, incompreensivelmente, porque essa é uma das poucas políticas articuladas a uma determinação legal, a uma lei, e que está destinada à proteção de direitos de crianças no e adolescentes. Né? Nós esperamos, aliás, nós acreditamos que o Supremo vai estar bem informado sobre o assunto. A gente acredita que naquele momento, daquele debate, havia muito pouco conhecimento nesse campo, mas a gente acredita que, obviamente, as organizações elas se mobilizaram para informar
a quem de direito, né, quem está para julgar essa coisa que é tão importante para a gente, mas ela está sob risco. Ou seja, vivemos de retrocessos, infelizmente, no Brasil, e de desrespeitos, de violações. Você falou, por exemplo, a questão do tempo que a criança e o adolescente passam em frente à TV, né? E a gente está falando aqui de qualidade. Qualidade é respeito à identidade. A gente acabou de fazer uma pesquisa em 2010 com 5 redes de televisão, monitorando a programação dessas 5 redes, e nós constatamos uma coisa absurda. De mais de 40 animações, ou seja, programas destinados ao público infanto-juvenil, apenas uma, neste período analisado, era de produção brasileira. Ou seja, é um desrespeito flagrante ao artigo 221 da Constituição. É um desrespeito à identidade brasileira. E é deste tipo de qualidade que a gente está falando. Eu acho até interessante a gente, antes de passar a palavra para o Schroeder, falar a respeito do artigo 221 da Constituição, que a gente já se referiu 2, 3 vezes aqui no programa. Vamos ler direitinho o que ele diz. A Constituição, o artigo 221 da Constituição prevê que a programação das emissoras de televisão e de rádio devem obedecer a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, deve promover a cultura nacional e regional, estimular a produção independente e respeitar os valores éticos e sociais. Vocês concordam com isso? Manda sua opinião aí pra gente. E você, Schroeder? Óbvio que concorda com isso? E, inclusive, o artigo remete a uma regulamentação. Ou seja, isso que está dito aí precisa ser regulamentado por uma lei. Então, o Congresso brasileiro está desrespeitando a Constituição brasileira desde 89, desde a sua formulação. Ou seja, nós não temos uma ação que atribua sentido, concretude a esse dispositivo conceito da Constituição, porque não está regulamentado. E não está regulamentado. Schroeder, desculpa te interromper, mas é porque às vezes eu acho que muitos brasileiros devem ter essa mesma impressão que a minha. É uma impressão minha, mas eu acredito que muitos deles devem ter a mesma impressão. Ora, se a gente tem uma lei, que é uma lei maior, que é a Constituição do Brasil, por que ela não é seguida? Por que precisa de regras, novas regras em cima desse artigo para passar a valer? Porque tem que ser dito como que vai ser. Por exemplo, a Constituição brasileira diz que não pode haver monopólio, que a comunicação brasileira não pode ser fruto de monopólio ou oligopólio. Nos Estados Unidos, está dito isso como é que é. Nos Estados Unidos, tu não pode ter uma TV e um rádio e um jornal no mesmo espaço geográfico. Então, lá nos Estados Unidos, está dito quando é que é monopólio. Monopólio é isto, lá não pode ter. No Brasil não está, não tem nenhuma lei que diga, monopólio são 5 rádios, são 6, não diz isso, nós não temos essa regulamentação. Então, nós precisamos dessa regulamentação para dizer isso e mais, dizer como é, por exemplo, que está previsto na Constituição brasileira, a proibição de publicidade de fumo, produtos alcoólicos, e inclusive de produtos para o horário das crianças aos quais eles podem, que é a tal dessa classificação indicativa, de programas e de publicidade. Isto não está regulamentado. Ou seja, e pode parecer que isso, para não ficar, quem não regulamenta, quem não deixa regulamentar? Não deixa regulamentar quem implementou este modelo no país, este modelo privado, aonde a prerrogativa é de que esta liberdade de expressão, e esse é um debate que está, nesse momento, muito, muito, muito ativo no Brasil, inclusive sendo veiculado em vários canais de televisão, como se houvesse uma ameaça à liberdade de expressão. E sempre que se faz ameaça à liberdade de expressão, estão se referindo daqueles da sociedade brasileira, como nós, como a ANDI, que quer, de alguma maneira, atribuir ao sistema de televisão brasileiro algum tipo de regulação. E que tipo de regulação? A regulação que está prevista na Constituição brasileira. Não é nada estranho, não é nada exógeno a nós. Nós estamos dizendo o seguinte, é preciso dizer como que nós vamos dar corpo a essas regras que estão descritas na Constituição brasileira. Ou seja, a teoria é muito linda, maravilhosa, mas a forma como colocar isso em prática não está muito claro. Está claro. Nós temos 160 projetos de lei no Congresso brasileiro. 160 projetos de lei tentando constituir um marco regulatório no Brasil.
e que não se consegue, porque as forças contrárias a isso, ou seja, as grandes empresas de comunicação do Brasil, elas se movem contra essa tentativa. E nós não podemos esquecer que o Congresso brasileiro é constituído em grande parte, 43% do Congresso brasileiro na Câmara e em torno de 30% no Senado, são pessoas vinculadas aos meios de comunicação. Então, esta força é muito forte. E é forte a partir da qual é a lógica? A lógica comercial, que tem todo o direito. Nós não estamos tirando o direito de dizer. O que nós estamos dizendo é o seguinte, é que essa matéria bruta, que é comunicação, entretenimento e cultura, ela tem uma natureza pública. Ela precisa ser atribuída à natureza pública. E quem é que diz isso? A sociedade. A sociedade. A sociedade. Eu acho até interessante a gente deixar claro para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte da Rádio Câmara e da TV Câmara que estão acompanhando Participação Popular agora ao vivo, que o Celso Schroeder, ele é o representante dos jornalistas no Conselho de Comunicação Social do Brasil. Esse conselho é um conselho que já deu o que falar, na verdade é um conselho também que está previsto na Constituição brasileira para poder debater, elaborar pareceres, avaliar várias coisas relacionadas à comunicação. É um conselho, digamos, consultivo do Congresso Nacional. É um conselho de apoio ao Congresso Nacional, ou seja, para ajudar o Congresso a fiscalizar e elaborar leis. Só que esse conselho, ele já foi e voltou várias vezes, né, Schroeder? Ele estava previsto na Constituição, mas só teve uma lei que criasse as regras dele em 91. Depois ele só foi, na verdade, instituído em 2002. E aí é que ele teve 2 formações mais ou menos ali, ficou desativado 6 anos, e agora que eles voltaram a se reunir. Schroeder, você participou dessas 4 reuniões que já aconteceram do Conselho este ano. Como é que está indo esse debate? Porque a gente já tem convidado lá, eu queria que você respondesse isso antes da gente ir para lá. Tentando responder muito rapidamente. Eu participei, inclusive, da formação anterior, e no período anterior foi muito ruim. Ou seja, o Conselho foi privatizado no sentido de tomado por forças particulares. Então o Conselho não funcionou, o Conselho ficou à mercê dos interesses que estavam lá. A nossa expectativa é que este Conselho que está aí, que é constituído das empresas, que é constituído do setor de trabalhadores e da sociedade civil, consigam imprimir aquilo que o Conselho precisa, aquilo que o Congresso brasileiro precisa e aquilo que a sociedade brasileira precisa, que é fazer o debate sobre o marco regulatório da comunicação brasileira. Significa qual as regras públicas, democráticas, que não atentem à liberdade de expressão, que garantam, ao contrário, a liberdade de expressão, que garantam a participação popular, que garantam a produção regional, que garantam a universalidade, o acesso aos bens culturais e de informação, enfim, que saiam. Quais são essas regras? Nós temos que decidir. Quem? O Parlamento brasileiro. E o Conselho tem que estar ali para garantir ao Parlamento brasileiro ter informações e limpar a área. Por exemplo, não é possível que nós pensemos que, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da França, ao contrário da Inglaterra, que são países democráticos, da Austrália, onde estão constituídos mecanismos públicos que garantam essa diversidade, essa pluralidade, essa democracia na comunicação, no Brasil nós não conseguimos constituir isso a partir de interesses que impeçam essa dimensão pública. Ou seja, de que quando nós falemos nisso, imediatamente se traga o fantasma da censura, e que, aliás, todos nós combatemos, e muitos de nós demos o sangue e a vida por eles, muitos jornalistas fizeram isso. Então, não é possível que a gente reduza o debate a esse nível, interditando, na verdade, se interdita o debate, ou seja, se impede o debate. Então, o Conselho precisa desobstruir o debate. Nossa ideia, vamos fazer tudo que a sociedade precisa que o Conselho faça. Essa é a ideia. Ter qualidade de televisão, qualidade da produção regional, tudo. Novas tecnologias, nós estamos aí com um problema seríssimo que é dar conta das telecomunicações e das comunicações sociais. Como é que vai se dar esse modelo no Brasil? A digitalização da televisão no Brasil se deu sem nenhuma regra. É preciso constituir as regras. Uhum. Bom, a gente já continua esse debate, que é um debate muito bom, e eu vou convidar você para participar também, viu? Se você quiser participar, você acha mesmo que esse órgão de ajuda ao Congresso Nacional na hora de fazer leis ou de fiscalizar, ele pode mesmo falar sobre a programação da televisão brasileira, do rádio brasileiro, enfim, dos meios de comunicação? Você acha que tem que ter regra para isso, para que seja obedecida a regionalização ou não? Você acha que por ser uma forma de comunicação tem que ser mais livre? Manda aí sua opinião para a gente. Liga para o 0800 6969 ou manda um e-mail, participaçãopopular@câmara.leg.br. Pode participar também pelo Twitter, @participaçãopop. Da mesma forma, a gente vai agora com participação na rua, lá com Sandro Farias.
Isso, Dini, antes disso, me tira uma curiosidade. A gente que trabalha desse lado de cada câmera, né? Queria saber de você assiste muita televisão, Dini? Mais ou menos. Agora, com as novas tecnologias, eu te confesso que eu tô vendo muita coisa pela internet. Pois eu sou meio viciado, sabia? Eu fico na televisão, assim, eu moro sozinho, então a televisão é meio que a minha companhia em casa. Eu chego em casa, ligo TV, só desligo quando eu saio. Até pra dormir, às vezes eu durmo de televisão ligada, você acredita? E aí, aprovando a programação, Sandro? Da minha parte eu aprovo sim, mas eu acho também que a gente tem que buscar a programação, né? Eu acho que sempre há alternativas. Cabe a gente a buscar a melhor delas. Aliás, é sobre isso que eu vou falar aqui com a dona Luciana Borges. Ela é funcionária pública. A mesma pergunta que a minha colega fez no auditório, agora ali na gravação do estúdio, eu vou fazer para a senhora. A senhora aprova a programação brasileira da maneira como ela é hoje? Não, eu tenho algumas restrições. Quais são elas, dona Luciana? Assim, um programa muito apelativo, que deseduca a nossa juventude, isso aí. Nós temos a televisão com bons programas de entrevista, novelas, esporte e tudo mais. Mas tem uma parte também da programação que é meio apelativa, eu acho que deseduca nossas crianças, os nossos jovens que estão em formação ainda para uma vida adulta. Eu acho que tem coisas que a gente pode melhorar. Nós estamos vivendo agora a volta de um conselho, que é o Conselho de Comunicação Social, que é um conselho consultivo, até para ajudar o governo e o Congresso a elaborar leis que possam melhorar a qualidade dessa programação. Qual a importância, na sua visão, de um conselho como esse? Eu acho que é extremamente importante, eu acho que está chegando e seja bem-vindo. Eu acho que o país precisa desse conselho. Justamente por todos esses fatores que eu acabei de me expressar agora. Na sua casa, na sua família, a senhora, qual tipo de programação a senhora vê mais, a senhora e a sua família? Eu gosto muito de programa de entrevista, telejornais. Eu gosto de uma programação que me deixe bem informada, né? Para quando eu chegar no meu trabalho, até discutir com meus colegas, ter assunto, ter subsídios para, né? Em relação às TVs públicas, né? Nós estamos numa TV pública que é a TV Câmara, por exemplo. A senhora acredita que essa programação das TVs públicas, que também tem esse vetor, né? Ela também é voltada para a parte cultural, para a parte educacional. A senhora acha que em outras emissoras também deveriam ter um conteúdo maior nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é muito positivo. Eu assisto de vez em quando a TV Câmara e gosto do que vejo. Tá certo. Olha aí, Dini, nós temos uma telespectadora que aqui acabou de dizer que assiste a nossa programação sempre. Tá certo. Diz aí um obrigado, então, para Luciana Borges aí. Ela tá agradecendo a senhora pela audiência. Eu que agradeço pela oportunidade de expressar o que a gente precisa melhorar nas televisões brasileiras. Bom, tá certo, dona Luciana. É para isso que serve a participação popular, né, Sandro? Até daqui a pouquinho, então. Ok, até daqui a pouco. Eu quero registrar aqui alguns telespectadores e ouvintes que já ligaram pra gente. O Daniel Pimentel, de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, ele deu aquela sugestão respondendo aquela primeira pergunta que a gente falou sobre as televisões públicas, que, na verdade, você precisa de um acesso privado para ver as televisões públicas. Ele deu a sugestão aqui de distribuir antenas parabólicas para a população carente, que assim todo mundo poderia interagir participando mais dos assuntos públicos, viu? Obrigada, Daniel Pimentel, pela sua opinião. Outra pessoa que também já ligou aqui para a gente é o Francisco Arcanjo, de São Paulo, capital. Ele diz que a televisão só vai mudar quando o consumidor deixar de comprar produtos de empresas que patrocinam programas de baixa qualidade. Boa análise, boa sugestão, viu? De repente fazer um boicote aí geral dos patrocinadores para... Quando você não concorda, né? Não deixa de ter uma certa lógica. E o Arlindo Nunes Lourenço de Oliveira, ele é aqui do Distrito Federal também, ele diz o seguinte: a qualidade da TV brasileira está ligada aos interesses dos próprios canais, ou seja, os canais atendem às suas próprias necessidades e não da população. Para que isso não ocorra, é necessário haver mais concessões de canais abertos, e se isso continuar ocorrendo, a televisão permanecerá sendo um grande centro comercial, inclusive de publicidade do próprio governo. Obrigada, viu, Arlindo, também por sua participação. Enfim, se vocês quiserem fazer a mesma coisa que o Daniel, que o Francisco e que o Arlindo, liguem pra gente, 0800 69 619. Bom, com base nisso aqui, a gente pode voltar ao debate do Conselho.
né? Eu queria até fazer uma consideração em relação ao que o Celso estava dizendo. Ele está chamando bastante atenção, e isso é realmente extremamente importante, sobre a necessidade de se estruturar um marco legal ou regulatório, né, associado a políticas públicas que façam valer esse marco legal, essa legislação. E agora, isso, e esse é o cenário mundial, esse é o cenário internacional. Só que isso, internacionalmente, isso só está sendo possível, nós estamos observando isso, a partir da constituição de uma instância que agregue, congregue, enfim, os debates, as questões relativas à comunicação midiática, as questões relativas ao marco legal, às políticas públicas, enfim, como esse conselho, por exemplo, né? Suzana Varjão, da ANDI. Eu só quero que eu quero explicar um pouquinho mais essa questão porque quando a gente fala marco regulatório, sim. Parece um palavrão. Que ninguém sabe o que é, então, não é feio, então vamos lá, vamos acreditar que é relacionado à ditadura, né? Qual seria a importância de ter esse marco regulatório, ou seja, um conjunto de regras, de leis que relacionadas a essa área? Pois é, que conversem entre si. Vou dar um exemplo. No campo dos direitos em geral, de todos os brasileiros, a Constituição, ela é um marco legal, ela é um marco regulatório, ela é um instrumento democrático, né, que regula, que harmoniza os interesses, os direitos públicos e privados. Só que no campo da comunicação interferir, poderia ajudar a melhorar, então, por exemplo, a programação da televisão brasileira, que é o nosso principal tema de hoje aqui. Eu vou dar um exemplo por uma perspectiva positiva e real. O Marco Legal Constituição, ele prevê uma proteção de direitos, ou seja, proteção de crianças e adolescentes em relação aos impactos negativos da TV. E esse marco legal, ele é regulamentado e ele está associado a uma política pública chamada classificação indicativa, que nada mais é do que você prever horários determinados para você expor esse ou aquele conteúdo, e não pode ser um conteúdo inadequado a crianças, e é isso que se chama classificação, a classificação indicativa. São aqueles selinhos, sabe, gente, que tem na tela da televisão, com cores, que tem 14, 16, enfim, aquilo ali orienta os pais para dizer, olha, esse programa aqui a gente acredita que não seja bom crianças menores de 16 anos assistirem, porque, enfim, tem violência, tem cenas de sexo. Isso. Dá uma orientação para a família, é isso, né, Suzana? Exatamente. Só que este exemplo, inclusive, ele mostra a sua fragmentação do campo específico da comunicação midiática. A gente tem marcos regulatórios, mas eles não dialogam suficientemente entre si, eles não estão articulados com políticas efetivas para que faça valer o que essas leis dizem. Isso especificamente no campo da comunicação midiática, que resiste muito em se discutir. E a sociedade brasileira, e o que tem havido de avanços, inclusive no campo da comunicação midiática, tem vindo a partir da pressão da sociedade civil, né? Especificamente da sociedade civil organizada. Então, o cenário no Brasil é de dispersão normativa, digamos assim, no campo da comunicação midiática, no campo dos impactos positivos e negativos desse campo, não só em relação a crianças e adolescentes, mas os cidadãos em geral. E também por uma fragmentação política, ou seja, não há um órgão regulador ou harmonizador de direitos específico para isso. Horas Ministério das Comunicações, horas o Ministério da Justiça, horas a Anatel também, né? Exatamente. Então, a Agência Nacional de Telecomunicação. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de conteúdo, nós não temos nada. Como os Estados Unidos, por exemplo, tem o FCC, como na Inglaterra tem o seu órgão regulador, na França tem a sua alta autoridade, enfim. Esses órgãos são aplicadores desse conjunto de regras, né? E que no Brasil não existe. Portanto, nós ficamos dispersos nesse mundo meio que da ausência de lei, da lei do mais forte, né? Da lei das organizações que conseguem impor as suas programações. Tem um debate bastante atrasado, nós estamos com um debate muito atrasado em relação ao mundo. E a gente precisa, eu vou voltar à colocação do Celso, a gente precisa dissociar regulação de censura. Isso está interditando o debate. Agora, Celso, a impressão que a gente está tendo, a gente acabou de fazer uma série de oficinas pelo Brasil, a gente percorreu 10 capitais brasileiras debatendo a necessidade desse marco regulatório ou legal,
não é, dessas políticas públicas associadas, desse núcleo, a gente não sabe como chama, mas organismo, enfim, para coordenar, agregar as ações e os debates relativos a esse assunto. E o que a gente percebe é que a gente tem também uma luta em outro campo. A gente tem uma luta no campo da semântica, que é muito complicada. O que ocorre hoje? Fala-se muito neste debate em controle social, né? Só que controle social ela tem 3 diferentes concepções históricas que ao longo da história elas foram se formando. Eu vou dar 3 exemplos bem didáticos. Assim. Tem a corrente que é do Hobbes, que diz, de modo bem simples, que é controle social do Estado sobre a sociedade civil. Tem do Rousseau, que diz que é ao contrário, né, que é o controle da sociedade sobre as ações de Estado. E há ainda um terceiro do Gramsci, que diz que, na verdade, controle social é controle social de uma classe sobre outras usando o Estado. Então, a gente percebeu que, obviamente, que não estamos num campo de batalha inocente, em que esse debate ele é interditado por razões não inocentes também, mas a gente precisa desembaraçar essa luta nesse campo da semântica também, porque quando se fala em controle social, eu também me arrepio, às vezes, se ele for no conceito de Hobbes. Né? Agora, assim, a gente fala muito, a gente falou aqui de controle, que o debate está indo muito para esse lado de parecer censura e que o debate está parado a respeito da criação de regras desse assunto. Eu quero deixar bem claro aqui, porque a produção do Participação Popular, quando a gente convidou o Celso Schroeder, que é o representante da Federação dos Jornalistas no Conselho de Comunicação Social, a gente convidou todos os representantes de empresas privadas no Conselho de Comunicação Social, porque o Conselho ele é formado tanto por empresas, quanto por profissionais, quanto representantes da sociedade civil. Ou seja, é um ambiente realmente de debate a respeito da comunicação brasileira e todo mundo, acreditamos, né, querendo um fim único, que é melhorar a comunicação brasileira. A gente convidou todos os representantes das empresas privadas para virem até aqui. Todos eles alegaram problemas, enfim, de agenda, outros, e disseram que não poderiam ver. Então é por isso que a gente não tem o lado deles expresso aqui, mas ficou aí o convite, se vocês estiverem assistindo a gente, ou tiver alguém aí que quiser dar opinião do lado das empresas, a gente está aqui de coração aberto, podem mandar opinião por e-mail mesmo, podem ligar aqui para a gente, que a gente vai mostrar o ponto de vista também das empresas, né? Porque é um lado importante. Como o próprio Celso falou, né? Esse lado comercial não é questão de demonizar o lado comercial, né? Mas porque acaba que o público fica um pouco sem opção, né? A gente vai entrar aí nesse debate. Eu vou chamar primeiro o pessoal da rua e a gente volta com esse debate. Sandro, tem mais convidado por aí? Temos sim, Dini. Eu tô aqui com a Anaís. A Anaís é geógrafa e quero saber dela logo de cara. O que você acha, Anaís, da qualidade da televisão brasileira hoje em dia? Olha, sincero para dizer, eu acho que a qualidade está bem abaixo do que pode ser de melhor, no sentido assim de instruir, trazer educação, conscientização para a sociedade brasileira. Eu acredito assim que tem muita informação assim que não corresponde ao que a gente pode ter no sentido de receber para poder se capacitar em ser um cidadão mais esclarecido. Eu acho que tem muita coisa que é desnecessário passar na televisão brasileira. Você como geógrafa, né, é uma profissão que tem um lado educacional muito forte. Esse perfil, né, no caso, especificamente a educação, você acha que a televisão brasileira consegue hoje cumprir esse papel de ser um veículo de educação mesmo para a população ou não? Sinceramente, é muito deficiente assim, o papel. É algo assim que eu vejo bem limitado e muitas das vezes assim, acaba, inclusive, prestando desserviço até em alguns programas. Eu acho que, assim, em vez de educar, instrui de forma errada até. Mas aí, no caso, o que falta, na sua opinião? Na minha opinião, acho que falta programas mais educativos, no sentido assim, de ter programas mais direcionados a públicos com realmente instruções de nível de educação mesmo boa, né? Assim, educação que eu digo no geral, tanto de informação, conhecimento, como educação de comportamento, hábito, a um nível geral, assim, para a formação do ser humano. Em casa, quando você está em casa, seja na hora de folga ou não, o que você assiste?
Que tipo de programa você assiste, você escolhe? Olha, eu procuro, assim, dentro das emissoras de canal aberto, assim, eu vejo, assim, pouca coisa. Novela é uma coisa que, por exemplo, eu não assisto. Ser sincera, assim, a não ser que seja uma novela de época, muito bem escrita, de autores que eu acho que realmente vale a pena assistir um outro capítulo, eu acho que é bonito. Essa, por exemplo, que tem o último capítulo agora, que tem muita gente assistindo, mobilizando, você não vai assistir? Achei engraçado hoje o meu trabalho, pois é, você falou disso. Aí o pessoal tava falando que ia ter, não sei, um encontro, um bolão que ia fazer pra descobrir uma pessoa que era um pivô de alguma coisa da novela. Eu falei, gente, mas que novela é essa? Eu não sei o nome da novela. Então, assim, sinceramente, isso é algo que não passa assim, na minha cabeça. Eu não tenho tempo pra perder. Eu acho que eu tenho coisas mais importantes pra mim, na minha cabeça. Não julgo as pessoas, não tô querendo em nenhum momento dizer que a pessoa, né, é ruim ou não assistir. Mas eu acho, assim, por exemplo, que a televisão a cabo, ela substitui bem, assim, os horários de programação da TV brasileira, que às vezes eu vejo, assim, que não é algo que eu quero pra dentro da minha casa, com a minha família, meus filhos, por exemplo, assistindo. Então, realmente... Tá certo, temos aqui a Anaís que não vai assistir a novela hoje, viu, Dini? Tá certo, obrigada, viu, Sandro? Obrigada, Anaís, também pela participação. E a gente pode voltar para cá, né? A gente estava falando desse negócio, ela falou da novela, né? Longe da gente demonizar a novela, né? Porque novela é um grande produto, né? Cultural também, né? Agora, a gente estava falando de comercial antes, né? E não que o comercial seja ruim, mas você vê, pelas participações, algumas participações que já tiveram aqui no programa, e deixa eu convidar você, né? Se você quiser também participar, mande aí, ainda dá tempo, viu? 0800 6969 é o telefone, gratuito, pode ligar, é de graça. Também pode mandar o e-mail participaçãopopular@câmara.leg.br. O @câmara.gov.br também chega, pode mandar também, não tem problema. Ou também no Twitter, no @participaçãopop, tá bom? Voltando ao assunto, a gente vê que nessas as participações que algumas pessoas fizeram aqui, eles estavam reclamando, por exemplo, repetição de conteúdo, muito comercial, tudo isso tem a ver com a comunicação, né? E assim, mas às vezes a gente percebe que as empresas privadas, elas obviamente estão querendo buscar lucro, né? E aí, Celso, esse debate já chegou lá no Conselho? Vamos pensar, Celso Schroeder, presidente da FENAGE, representante dos jornalistas no Conselho. Acho que temos que pensar. Aliás, esse debate, também um dos debates atrasados, qual é o modelo de serviço e modelo de negócio para a radiodifusão brasileira, né? Na medida em que a entrada avassaladora das novas tecnologias, trazendo ainda mais perigosamente produtos desregulamentados, produtos não submetidos a nenhum tipo de marco regulatório, ainda numa escala muito maior, né, que põe em perigo, inclusive, a radiodifusão brasileira. Sem dúvida nenhuma, nós temos que discutir o financiamento desse sistema. O sistema comercial tem uma contingência, ele precisa sobreviver e as condições de sobrevivência são muito duras e cada vez mais duras no mercado cada vez mais pulverizado, com cada vez maior número de televisores, etc, etc. Por isso que o modelo de negócio precisa ser repensado, inclusive pelas empresas. E nós estamos dispostos lá dentro, como trabalhadores, a conversar sobre isso. Porque se é um serviço, se é uma produção cultural importante, do ponto de vista, inclusive, de receitas internacionais, né? Tem países que vivem disso, não há dúvida nenhuma. Por exemplo, a produção de entretenimento dos Estados Unidos é uma das suas receitas maiores. Então, nós podemos pensar isso para o Brasil, que tem potencial para isso, tem potencial turístico, tem potencial de produção social, cultural, etc, 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 e que abriu mão disso em nome de colocar produtos estranhos, ou seja, produções de fora, com produções muito baratas, etc, etc. Então, não há dúvida nenhuma que nós temos que discutir, vamos dizer, os caráteres comercial da televisão. Mas, Celso, deixa eu te perguntar a sua opinião. Você acha mesmo que os canais de televisão, sendo concessões públicas, eles estão deixando, muitas vezes, o artigo 221, aquele que a gente já falou da Constituição de lado, ou seja, não querem nem saber esse negócio de obedecer finalidade educativa, artística, cultural, informativa, cultura regional, produção independente, eles estão deixando isso de lado mesmo para buscar lucro? Cada vez menos, ou seja, se pegar a produção, vamos pegar a maior rede do Brasil, e se tu olhares a produção dessa maior rede do Brasil, a quantidade de produtos que ela produz, não chega a 30%. Assim, não chega a 30%, talvez um pouco mais da produção, ou seja, é muito menos do que o país precisa, né? Isso significa, por exemplo, que nós temos uma novela hoje que reproduz a Bahia como se fosse uma Bahia em Paris.
seja, é uma Bahia que não tem a menor ponto de pegar uma professora de geografia que fez a referência, né? Então nós temos uma estilização da vida brasileira, nós temos um não reconhecimento das situações dos povos, enfim, dos seus sotaques, dos seus sotaques, das suas produções, da sua história. Isso não é reproduzido. E por que não é feito? Porque é mais barato fazer dessa maneira. Então nós precisamos remexer nisso e obrigar que se faça, como os Estados Unidos fez. Em 1940, a televisão norte-americana foi obrigada a produzir os seus conteúdos no cinema norte-americano. O resultado disso é a maior televisão do mundo e a maior produção cinematográfica do mundo hoje em dia. A gente já continua esse debate aqui, passando a palavra para a Suzana, mas a gente vai conversar agora com o deputado Emiliano José, do PT baiano. Deputado Emiliano José, o senhor está escutando a gente? Estou escutando bem. Está escutando bem? Bom, o senhor tá onde? Em Salvador? Estou em Salvador, é. Ah, então, tá quente aí? Tá chovendo? Tá sol? Não está sol, não, porque já a noite já está chegando, né? Hoje não foi um dia de muito sol aqui, não, viu? Bom, companheira, minha terra, hein? A Bahia, hein? Essa foi a Suzana Varjão, tá falando com o senhor aí, que é da mesma terra dela. Suzana Varjão, colega de profissão, a Suzana. Minha querida colega de profissão. Ontem participei de uma homenagem aos 100 anos do jornal à tarde. Me lembrei dela, viu? Ô deputado Emiliano José, o senhor que também é jornalista, né? Essa questão do Conselho de Comunicação Social, que agora foi reativado depois de 6 anos desativado, ele vai conseguir, dessa vez o Conselho vai conseguir debater esses temas que são tão importantes para a comunicação brasileira? O senhor acredita nisso? Eu luto por isso. Não é só uma questão de fé, porque a fé fica reservada para aqueles que receberam o dom da fé. Eu luto para que o Conselho de Comunicação Social, que agora foi finalmente empossado um Conselho Social, que ele garantir que há alguns aspectos da Constituição absolutamente desconsiderados pelos nossos meios eletrônicos venham a ter garantia de execução, né? Aquilo que nós conhecemos como produção regional, a necessidade de valorizar a produção e de garantir a produção regional, garantir que a televisão brasileira não tenha, como tem, essa linguagem uniforme, conformada com este pensamento único, garantir a presença da diversidade regional, da extraordinária diversidade cultural nossa, garantir que as nossas crianças sejam respeitadas, seus direitos sejam respeitados, garantir que não se faça tanta apologia da violência e tanto desrespeito aos negros e pobres do país quando são presos, e são estes que são presos. Tudo isso é uma esperança, a esperança de que o Conselho faça valer essas coisas que estão postas na lei. E o curioso é que quando a gente diz coisas desta natureza, se queira dizer que nós estamos querendo censurar. Não, nós estamos querendo apenas e tão somente o cumprimento da Constituição brasileira e nada mais. Nós estamos querendo afirmar o direito à liberdade de expressão e garantir a presença de vozes que são sistematicamente silenciadas na nossa velha mídia hegemônica. E o senhor acha que quais são os principais temas que o Conselho deve debater agora no começo, pelo menos nesse começo de trabalho, para conseguir se firmar um trabalho sério do Conselho? Eu, a rigor, tenho uma opinião que tenho manifestado seguidamente como membro da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação, ao lado de outros parlamentares, e destaco a deputada Luísa Erundina. Eu tenho insistido na necessidade, na importância de um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil. Ao dizer isso, nós estamos dizendo que queremos, pelo menos, nos equiparar a países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Argentina,
e, sobretudo, adequar nossa legislação aos tempos contemporâneos, ao tempo em que vivemos. Nós não podemos viver sob a égide de uma legislação de 1962, uma legislação de meio século atrás, quando a mídia era completamente outra, quando eram os jornais os mais importantes, o jornal impresso era o mais importante. Hoje a mídia e a convergência digital e a mídia na palma da mão, tudo isso exige um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil. Houve uma proposta que começou a ser gestada no segundo mandato do governo Lula, e o ministro Franklin Martins esteve à frente disso, fechou uma proposta. Claro que o novo governo haveria de, como está fazendo, analisar essa proposta, e nós estamos insistindo que o mais breve possível possa ser discutido esse novo marco regulatório pela sociedade brasileira. Creio tá aí um tema que a gente, deputado, até a gente já falou sobre isso aqui no programa, e enfim, a gente está tentando explicar qual a importância dessas regras, viu, aqui no programa. Perfeito, perfeito. E acho que é isso mesmo. Essa é a coisa preliminar, na minha opinião, para enfrentar o conjunto da obra, e não apenas discutir. Eu tenho participado, topicamente, de algumas questões essenciais, mas topicamente aí nós precisamos discutir o conjunto, né? A proteção da criança no Brasil, por exemplo, que a Constituição assegura, que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura. O que faz a publicidade infantil com as nossas crianças? Os crimes que são cometidos contra as nossas crianças. A alimentação e a propaganda que se faz para nossas crianças, os modelos infantis, que tipo de relação se estabelece com nossas crianças. Tudo isso tenho discutido, como tenho discutido o marco regulatório. Temos feito sessões especiais a esse respeito com a Frente Parlamentar. Estivemos com o ministro Paulo Bernardo numa sessão que nós organizamos aí, eu digo a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão. Deputado? Sim. Oi, é porque a gente está com um tempinho estourado aqui, a gente está precisando correr um pouquinho. Eu queria agradecer muito a sua participação aí de Salvador, na Bahia, viu? Contribuiu bastante aqui para o nosso programa, e a gente está contando, né, que esse debate vai continuar ainda aqui no Congresso Nacional. Obrigada, viu, Um abraço a você, um abraço ao Celso, um abraço a Suzana. Abraço, companheiro. Deputado. Até mais. Bom, a gente está chegando agora na nossa reta final. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria agradecer a participação da Dirce Pelágio, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. A Dirce sempre assiste a gente, né, Dirce? Obrigada, viu, pela sua audiência, pela sua... né? Eu não sei se você está assistindo a gente pela televisão ou se está ouvindo a gente pela internet, pela Rádio Câmara, mas, de qualquer maneira, obrigada pelo prestígio. O Rosalvo, de Viçosa, de Minas Gerais. O José Américo, de Siderópolis, em Santa Catarina. O José Orestes da Silva, de São José dos Campos, de São Paulo, e também a Maria Regina Loparo, de Caraguatatuba, em São Paulo. Todos eles falando perguntando em questões da programação, estão falando que algumas redes de televisão têm cenas muito apelativas, que acha que tem que ter melhor qualidade na televisão brasileira, e, inclusive, acho até interessante a pergunta do José Américo, dizendo que se o Brasil já não está com essa capacidade de colocar isso em prática, né? Antes de eu fazer essa pergunta para vocês, eu vou passar a palavra para o Sandro, para a gente se despedir do Sandro, e aí a gente encerra por aqui. Vamos lá, Sandro, e aí? Pois é, Dini, você vê que o deputado falou agora, lá na Bahia já é quase noite, né? No Nordeste anoitece cedo e amanhece cedo também. Aqui em Brasília, nós estamos no cair da tarde já, quase o dia terminando. E já que nós estamos falando de horário, eu chamei você exatamente para a gente fazer. Nós somos uma emissora pública para fazer um serviço de utilidade pública. Só para lembrar todo mundo que está em casa, que esse final de semana, sábado agora, começa o horário de verão. Então, à meia-noite, né, todo mundo dá aquela adiantadazinha no relógio. O lado bom é que nós teremos mais dia. O lado ruim é só porque o final de semana vai ser um pouquinho mais curto dessa vez, né? Mas vai ser pouquinho. Obrigada, viu, Sandro, por sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Gente, agora a gente vai ter que encerrar assim, correndo, que o nosso tempo está estourado. 30 segundos para cada um.
Celso Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Agradecer o convite, parabenizar pelo tema. É um dos poucos locais onde a gente pode fazer esses debates. Infelizmente, comunicação é um assunto pouco debatido nos meios de comunicação brasileiros, o que demonstra a extrema necessidade de ser realizado debates como esse e onde se enfatize ferramentas importantes como essa da qual eu participo, tenho a honra de participar, que é o Conselho de Comunicação Social, onde nós vamos brigar para que ele efetivamente cumpra o seu papel constitucional de garantir o debate e políticas públicas democratizadoras para a área. Beleza, muito obrigada, viu, Celso Schroeder, por sua participação aqui no Participação Popular. E agora vamos nos despedir, então, da Suzana Varjão, da ANDI. Pois é, Dini, eu gostaria apenas de reforçar o pensamento da sociedade civil organizada, daqueles que lutam pela harmonização de direitos nesse campo da comunicação mediática. Nós acreditamos na instituição imprensa. A imprensa tem prestado relevantes serviços à sociedade brasileira, à sociedade em geral. Ela ajuda a consolidar mecanismos e sociedades democráticas, mas imprensa ela tem direitos e tem deveres. Então, é nessa perspectiva que nós devemos, que nós trabalhamos, defesa tanto dos direitos quanto dos deveres do campo da comunicação mediática. Tá certo, eu queria agradecer vocês pela presença, pelo debate, que foi super legal, e agradecer também vocês pela audiência e pelas participações. E deixar aqui o convite para vocês continuarem acompanhando a programação da TV Câmara e da Rádio Câmara, e a gente se vê na próxima Participação Popular. Até lá, gente. Bom final de semana para vocês. Não esqueçam de adiantar o relógio no final de semana, no horário de verão, ok? Até mais. Tchau, tchau. Rádio Câmara e TV Câmara apresentaram Participação Popular.